E agora, queridos, o cilindro está inscrito e a esfera circunscreve. Vocês vão ter uma surpresa belíssima nessa questão. Bora ver? Aí como é que a gente procede quando o cilindro está inscrito e a esfera circunscrita? Vamos ver. Calcule o volume de um cilindro. Volume de cilindro, área da base, π² de R, vezes a altura do cilindro. Então eu só vou saber o volume desse cilindro quando eu tiver o raio do cilindro e a altura do cilindro. Calcule o volume de um cilindro de 8 centímetros de altura. A altura deste cilindro, que é a distância entre os planos das bases, a altura desse cilindro, meu amor, é 8 centímetros. Inscrito numa esfera de raio 5. Veja que beleza! Daqui para aqui é o raio da base do cilindro, que é menor do que o raio da esfera. A base desse cilindro é uma secção esférica. Aí aqui fica o raio da esfera, que eu tanto preciso para poder calcular o volume do... O volume do cilindro é π² de R, que é o raio, a base do cilindro é a secção, né? R é o raio da esfera. O raio dessa esfera é 5. Agora, eu não sei se tu concorda comigo. Por uma questão de simetria, se a altura desse cilindro é 8, do centro da base do cilindro até o centro da esfera é a mesma distância do centro da esfera para o centro da outra base. Então, essa distância do plano de secção é 4. Então, você tem um triângulo retângulo de cateto 4, hipotenusa 5, e o outro cateto é o raio da base. É aquele triângulo pitagórico de catetos 4, 3, hipotenusa 5. Então, esse raio é 3. Ou, para não dizer que eu sou preguiçoso, o quadrado da hipotenusa, quadrado de 5, é igual ao quadrado da medida de um cateto, quadrado de 4, mais o quadrado do outro cateto, que é o quadrado de R1, que é o raio da base do cilindro, que é o mesmo raio da secção. 25 é igual a 16, mais o quadrado de R1, sem maiores delongas, R1 é 3. Moral da história. Se o raio da base do cilindro é 3 e a altura do cilindro é 8, não falta mais nada. Você já tem a altura do cilindro e o raio da base do cilindro para calcular o volume do cilindro. Então, o volume deste cilindro é π vezes o quadrado de 3 vezes 8. O quadrado de 3, baby, é 9. E 9 vezes 8, 72. Então, o volume desse cilindro é 72 π centímetros quadrados. Sensacional!